iniciando mais uma semana de estudos, de exposições da nossa casa. Mas antes de entrarmos no tema propriamente dessa noite, gostaria de convidar todos que nesse momento possamos compenetrar o nosso pensamento, buscando levar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, agradecidos que somos, mas essa oportunidade que temos aqui essa noite, que aqueles nossos companheiros que não puderam comparecer possam receber também esses mesmos bálsamos que recebemos desde quando aqui entramos. Hoje, em especial, um companheiro nosso, o senhor Milton Ortolano, que fez a passagem, retornando ao mundo espiritual, que os nossos companheiros lá do outro lado possam ampará-lo nesse seu resgate, nessa sua viagem, e que ele possa se reencontrar e continuar a sua jornada, bem como os nossos amigos espirituais possam abençoar e dar a luz, a paz, a transparência e o aconchego necessário aos seus familiares e seus amigos. Mestre Jesus, crentes mais uma vez no nosso amor, pedimos a vossa proteção e a vossa permissão para iniciarmos os estudos dessa noite. Se conosco e que assim seja. Bom, essa noite a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 70 do livro Caminho, Verdade e Vida, que é de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. O tema da noite é Poderes Ocultos. Antes de iniciarmos propriamente o livro, eu trouxe uma passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 7, que ele fala a seguinte passagem. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graça te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e prudentes, e as revelastes aos simples e pequeninos. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 25, esse trecho. Pode parecer um pouco estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado certas coisas a simples e pequeninos, que são o que eles chamam na época de pobres de espíritos, e ocultando esses mesmos segredos, esses mesmos mistérios, por assim dizer, aos sábios e prudentes, aos mais aptos, aparentemente aquelas pessoas que conseguiriam compreender melhor esses ensinamentos. É que precisamos entender pelos primeiros, os humildes, os que se humilham diante de Deus, e não aqueles que se consideram superiores aos seus próximos. E pelos segundos, o que ele chama de sábios e prudentes, seriam os orgulhosos, os envaidecidos, com o seu saber ainda mundano, com o seu saber ainda sob o ponto de vista material, e que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus. O mesmo acontece hoje com grandes verdades que até então o Espiritismo vem nos revelando com o passar do tempo. Então, desde o seu advento, lá no livro dos Espíritos, escrito por Kardec, e com o passar do tempo, com obras avançadas, desde que seguindo os princípios também de Kardec, certos incrédulos se admiram de que espíritos não se esforcem para convencer aquelas pessoas. A gente já ouviu aquela frase: mas se o mundo espiritual ele é tão verdadeiro, se essa comunicação de espíritos ela é possível, por que os espíritos não vêm e se mostram para aqueles então que não acreditam, para aqueles que não têm esse discernimento, que não têm esse entendimento? E da resposta que vem nos evangelhos é que eles, os espíritos, eles se ocupam dos que buscam a luz com boa fé e com humildade, de preferência aos que julgam possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz nos conduzir a Ele, provando-lhe a sua existência, ao contrário dessas pessoas. Tem uma passagem no Evangelho que fala de um rico que falece, e daí quando ele era vivo, então as migalhas que caíam de sua mesa ele dava para os seus serventes, para os seus escravos. E quando ele desencarna, ele encontra um desses escravos que é muito superior a ele do ponto de vista moral. E daí ele fala, então deixa eu voltar e falar para os meus pares, falar para os meus irmãos, falar para minha esposa, para os meus filhos,
O qual é o verdadeiro daqui? E daí a espiritualidade responde para ele. Eles que ouçam aqueles que estão entre eles. Né? Se eles não escutam, se nós não ouvimos aqueles que nós vemos, quiçá aqueles que nós, os invisíveis, né? Aqueles que nós não conseguimos, nós não temos o dom de enxergar. Então, feitas essas considerações iniciais, a lição de Emmanuel ela começa assim. Como sempre, esses livros eles trazem um trechinho do Evangelho e depois Emmanuel ele aprofunda o ensinamento, o estudo. E esse não é diferente. Ele começa da seguinte forma: e onde quer que ele entrava, ele aqui, Jesus, fosse nas cidades, nas aldeias ou nos campos, depunham os enfermos nas praças e lhes rogavam que os deixasse tocar, ao menos na orla de seu vestido. E todos os que nele tocavam, saravam. Esse trechinho, a quem quiser depois, está lá em Marcos, no capítulo 6, no versículo 56. Conforme a gente vê nessa passagem do evangelista Marcos, todos aqueles fiéis que procurassem Jesus, né, que procurassem o Mestre, e que conseguissem tocá-lo, ainda que fosse na hora do seu vestido, da sua batina, né, o nome que a gente quiser dar, as vestes que ele usava, muitas vezes saíam dali curado. Né? O Mestre Jesus curava independentemente da pessoa que viesse procurar e da doença que ela portasse. Devolveu à vista a inúmeros irmãos, a qualidade de andar a outros tantos, expulsava os demônios e curava inclusive a lepra, uma doença até então mortal naquela época. Porém, desculpa, é importante mencionar que hoje, a gente estudando um pouquinho o Espiritismo, de nada miraculoso, de nada misterioso existia nesse dom de Jesus de curar. Como a gente sabe, o nosso corpo ele é feito de matéria. E essa matéria, quando ela está em perfeita harmonia, é que nós temos saúde. E a doença nada mais é do que a desarmonia de muitas moléculas do nosso corpo. Jesus, um espírito já perfeito, um espírito de luz, conhecedor tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista material, podia perfeitamente reorganizar essas moléculas, então trazer a cura para aquelas pessoas. Né? O milagre não está em si, né, nesse fazimento das moléculas, mas no dom, na percepção e no como fazer aquilo, no como trabalhar aquilo. É esse que é a evolução do Mestre para conosco. Todavia, toda vez que ele curava, toda vez que ele olhava a pessoa, até então, a que se dirigia a ele, ele sempre emitia a mesma palavra, sempre emitia a mesma frase: a tua fé te salvou, vá e não peques mais. Ou seja, o verdadeiro milagre que nós podemos observar nesse caso não é simplesmente a cura que Jesus trazia, essa reorganização das moléculas, mas é a reforma interior que ele fazia em cada pessoa. É você procurar alguém superior a você, no caso, nós procurarmos ao Mestre, nós procurarmos todos os dias os seus ensinamentos, a sua forma de ver, a sua forma de agir, e tentar trazer, importar essas formas para dentro do nosso corpo, para dentro do nosso dia a dia, para dentro da nossa vida. Esse era o verdadeiro milagre pelo qual Jesus operava. É realizar essa reforma interior, é realizar essa reforma íntima. O ensinamento do Emmanuel nessa noite, eu dividi ele, é um trecho um tanto quanto, é uma página um pouquinho do livro, para quem conhece, mas eu dividi ele em 3 partes, acho que fica melhor para entender. A primeira parte, ele fala o seguinte: não raro surgem nas fileiras espiritualistas estudiosos afoitos a procurarem, de qualquer modo, a aquisição de poderes ocultos que lhe confira posição de evidência. Comumente, em tais circunstâncias, enchem-se das afirmativas de grande alcance. Ou seja, aqui nós vemos vários exemplos da advertência citada por Emmanuel. Existem várias pessoas que buscam estudar e aplicar esses poderes, esses dons que advêm quando a gente reencarna, a gente faz o nosso planejamento reencarnatório, levando algumas vezes até mesmo o dom da cura para outras pessoas, né, através da transmissão de magnetos, de magnetismo. Né?
que a gente estuda lá no livro dos Médiuns, através de palestras, através de exposições, através da arte, né? E essas pessoas começam a se engrandecer e a sua obra fica menor do que a pessoa. Né? O que eu quero dizer aqui? A pessoa ela tenta crescer tanto que aquilo que ela faz de bom ao próximo fica pequenininho perto da propaganda que ela faz de si mesma. O tamanho é o seu egoísmo, o tamanho é a sua vaidade. E Emmanuel continua que o anseio de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz constituem belos propósitos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade, devendo palmilhar o terreno das cogitações com a cautela possível. O que ele fala aqui? Quantas e quantas pessoas que procuram ajudar o próximo, mas antes de fazer aquela doação, por exemplo, hoje no dia a dia, pega o celular, bate uma foto e posta na rede social. Olha, eu estou ajudando aqui, eu faço ali, eu trabalho naquele trabalho de sopro, no centro espírita, ou naquele trabalho comunitário do Evangelho, ou naquele trabalho comunitário de uma igreja católica. Pouco importa a religião. O que ele busca ali, é lógico, ele ajuda o próximo, ele leva uma bondade, mas por trás daquilo, o desejo dele está de se engrandecer, o desejo dele está de querer crescer. Eu trago aqui, eu peço aqui permissão, né, um exemplo de um conhecido nosso, que ele fazia todo final de ano, ele tem uma empresa, e daí ele fazia doações. Ele pegava 5, 6 amigos, juntava e fazia e comprava brinquedos e levava em diversas comunidades, entregava ali, através de caminhão, com Papai Noel, com festinha. Ele percebia a alegria que ele levava para aquelas crianças. Porque ao mesmo tempo que ele percebia essa alegria, ele percebia a tristeza do pai que não conseguia proporcionar ao filho aquela mesma alegria que ele proporcionava. Ou seja, o pai não tinha o dinheiro suficiente para comprar um brinquedinho de Natal para a criança. O que eles resolveram fazer, alguns deles? Ao invés da gente doar, nós vamos vender para o pai esses mesmos brinquedos que a gente arrecada por R$1,50. O pai compra, a gente pega esse dinheiro e compra mais brinquedo, o pai compra, entrega para o filho, e o filho simplesmente fica feliz, o pai fica feliz e ele fez a doação dele de modo oculto. Ninguém fica sabendo que a gente entregou de fato. Né? Qual foi a surpresa quando ele percebeu que vários e vários amigos não quiseram mais comparecer, não quiseram mais participar? O importante para eles era a festinha, era o oba-oba. Tinha bondade por trás, é lógico que tinha, tem um ato por trás disso. Mas qual que era o interesse dessa pessoa? Será que era ajudar de fato? Ou era poder chegar em casa e depois falar, olha, eu fiz isso, eu vi várias e várias crianças felizes. Então isso é só um exemplo, a gente parar para pensar um pouquinho. Como é que eu posso ajudar o próximo sem, às vezes, menosprezar ou diminuir aquele que está ao seu lado, ou às vezes, aquela própria pessoa? Né? Tem um trecho do Evangelho que ele chama de a parábola da figueira seca. E começa assim a parábola, né, a historinha que Jesus conta. E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era o tempo de figos. E falando-lhe, disse: nunca jamais coma algum fruto de ti para sempre. Os que os discípulos ouviram. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: olha, mestre, como cegou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo-lhe Jesus: tende fé em Deus, em verdade vos afirmo, que todo o que disse a este monte, tira-te daí e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, e ele o verá cumprir assim. Também está lá em Marcos, no capítulo 11, dos versículos de 12 a 14, e depois de 20 a 23. Os Espíritos comentam a lição, dizendo que a figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. E daí que ele cita vários exemplos dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras de maneira estas agradarem aos ouvidos. Mas quando analisamos efetivamente aquilo que foi dito, nada de proveitoso sai daquela exposição, daquela
naquela palestra, né? Isso é um exemplo. Ainda aqui também dá um recado aos médiuns, dizendo que serem eles os intérpretes dos espíritos, suprem o organismo material que falta a estes, para nos transmitirem as suas instruções. Eis porque são dotados de faculdades para esse fim. Então, nesses tempos de renovação social, desempenhamos todos nós uma missão muito especial. E não podemos ser como árvores que devem dissipar, devemos ser como as árvores que devem dissipar o alimento espiritual aos seus irmãos. Não simplesmente mostrar que é bom ou fingir que é bom, mas sermos efetivamente bons em todos os momentos de nossa vida. Lógico, como a gente sempre fala, estamos ainda no mundo de provas e expiações. Ainda é um pouco difícil de seguir essa sobremaneira, mas se eu começar a me esforçar agora, talvez daqui a alguns milhares de reencarnações eu já seja um espírito muito melhor do que eu sou hoje. Mas eu preciso começar, eu preciso dar sempre os primeiros passos. A segunda parte, que a gente separou do trechinho de Emmanuel, ele fala o seguinte: ainda aqui o Mestre Divino oferece a melhor exemplificação. Ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes bastava-lhe tocar as vestiduras para que se curassem de enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Jesus, por diversas vezes, nos alertou sobre a nossa fé. Daí aqui eu separei alguns trechinhos de vários temas do Evangelho. Lá em Mateus, no capítulo 17, ele fala o seguinte: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Nesse mesmo trecho que a gente acabou de ler, ele fala: tende fé em Deus. Em verdade eu vos afirmo que tudo que disse a este monte, tira-te daí e lança-te ao mar. E isto sem inventar o seu coração, mas tendo fé de que tudo que disser sucederá, ele vos cumprirá assim. Em João, ele fala: vós também sois deuses, podendo fazer tudo o que eu faço e muito mais. Mas então, o que nos falta para aplicar essas lindas lições, esses lindos exemplos que Jesus nos trouxe? Fé, muita fé que nos falta, mas também muita vontade de seguir, muita vontade de incorporar, muita vontade de trilhar aquele caminho. Porque é um caminho fácil? Com certeza que não. Se Jesus, que já era um espírito de luz, naquela época, e ainda o é hoje, morreu e sofreu aquelas consequências, imagina nós também no nosso dia a dia. Não que nós vamos ser crucificados, não é isso. Mas muitas vezes mal olhados, mal quistos, mal falados, é simplesmente por tentar ajudar o outro. É mais fácil ir numa rodinha de pessoas conversando, que estão falando mal de alguém, e entrar e me enturmar falando mal também, ou eu começar a defender aquela pessoa. Com certeza é mais fácil eu criticar também. Mas será que aquela pessoa que está sendo criticada, ela não tem nenhum lado bom? Não posso falar nada de bom, ou nada de proveitoso dela naquela rodinha? Mas daí o medo de começar a criticar a gente também. E como a gente sair, nós sermos o alvo. Então é mais fácil, às vezes, eu compadecer daquilo que está acontecendo no meu dia a dia. E na terceira parte, que a Moana nos traz, ele traz o seguinte texto: entretanto, no dia do Calvário, vemos o Mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhe constituíam. Apanágio divino em benefício da própria situação. Havendo cumprido a lei sublime do amor, no serviço do Pai, entregou-se à sua vontade, em se tratando dos interesses de si mesmo. A lição do Senhor é bastante significativa. Então Jesus, que curou tantas e tantas pessoas, que trouxe tantos e tantos enfermos de volta a uma vida saudável, não foi capaz de curar a si mesmo daquele Calvário. Porque não podia? Com certeza que sim, mas porque quis seguir os desígnios pelo qual ele veio passar. Quis seguir os desígnios para nos mostrar que também era humano, que também desencarnava, que também sangrava, que também sentia dor. E mesmo assim suportou
Não para nos salvar, como muita gente fala, o sangue de Cristo veio nos salvar, não é isso. Ele veio nos exemplificar. Ele nos veio dizer o seguinte: ele também sofreu, nós também sofremos. Ele veio dizer o seguinte: eu sei pelas dores pelas quais você passa, né? Eu também passei por essas dores e eu venci, e eu continuei. Nós também vamos continuar, nós também vamos vencer. É esse o ensinamento que ele traz, é essa a lição que ele tinha naquele momento. Pelo menos essa é o que eu entendo para mim, né? Tem um companheiro nosso, também já falecido, infelizmente, pelo Covid, né, o Manolo, e em uma das palestras dele, ele traz a seguinte historinha. Existia um renomado palestrante da doutrina espírita, que frequentemente era chamado para ministrar palestras em diferentes centros. Sempre que o palestrante se dirigia a algum centro, notava um senhor, que sentava-se ao fundo dos locais, prestava muita atenção nas lições repassadas. O dito palestrante nunca teve a curiosidade de perguntar quem era aquele senhor frequentador tão assíduo. Porém, certa feita, ele foi ministrar uma palestra e não notou a presença da singular pessoa. Na semana seguinte, igualmente, vindo a saber depois de algum tempo que o senhor havia desencarnado. Como estamos nesse mundo apenas de passagem, e com certeza o nosso verdadeiro lar é o mundo espiritual, certo dia esse palestrante também veio a desencarnar, também retornou à paz espiritual. Chegou ao mundo espiritual, notou que a sua coloração era uma coloração um pouco acinzentada. Procurou refletir o porquê daquilo, mas não encontrou em seu coração qualquer explicação, qualquer razão para aquela cor que ele imaginava que seria um rubi, uma cor branca, uma cor auréola, né, uma cor divina. Ao longe, ele via se aproximar uma forte luz branca, que irradiava tudo à sua volta. Tentou focalizar a sua visão, mas não conseguiu distinguir quem seria o espírito com tamanha luminosidade. Esse espírito, quando se chegou perto do palestrante, este palestrante o reconheceu como aquele senhor, que sempre assistia às suas exposições, que sempre estava frequente em suas palestras. Com grande dúvida em seu coração, ele me interrogou: meu prezado senhor, que grande felicidade tenho em reconhecer, enfim, um rosto amigo. Mas gostaria de lhe questionar, por que vós sois tão luminoso e eu tão acinzentado, se sempre procurei estudar a doutrina e repassar aos meus amigos com grande carinho tudo aquilo pelo qual eu estudei? E o Senhor respondeu: porque enquanto você se preocupava em apenas estudar e repassar, eu me preocupei em vivenciar e transmitir aos meus amigos através de ação. Então, o que o ensinamento quer dizer nessa noite? É aquela separação que nós temos quando a gente junta a palavra oração, né? É o orar e o ação, né? O orar é importante. O orar, agradecer a Deus, pedir ajuda, pedir força, pedir luz, agradecer por aquilo que nós passamos, às vezes reclamar um pouquinho daquilo que nós acreditamos que não seja o nosso dia a dia bom para nós, e o ação depois, né? É o ir atrás, é agir, é ajudar, é trabalhar, é vivenciar de fato o Evangelho, é fazer de fato Cristo nascer dentro do nosso coração. Então é isso que a gente tinha para passar essa noite. E como lição, como último comentário de Emmanuel para essa lição, a gente traz a seguinte frase: é compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, porém, de que antes do nosso permanece o bem dos outros, e que esse bem, distribuído no caminho da vida, é a voz que falará por nós a Deus e aos homens, hoje ou amanhã. Então, olha que profundo, né? Recordando-se, porém, de que antes do nosso bem, permanece o bem do próximo. Antes de eu ajudar a mim mesmo, procure de repente ajudar o que está ao seu lado. Talvez essa pessoa seja que lá na frente vai poder te ajudar, ou poder te defender, ou poder falar bem de você,
o poder te acolher no mundo espiritual, como aquele companheiro acolheu o palestrante. Por isso que a gente tinha para trazer essa noite, né, um pouquinho dessa exposição, dessa reflexão, sobre como podemos, dentro do nosso dia a dia, através dos dons que todos nós recebemos, e daí pouco importa que tipo de dom que é. Às vezes eu tenho o dom da palavra, tenho o dom do ouvido, tenho o dom do abraço, eu tenho o dom de ficar quieto, simplesmente ouvindo o outro. E através desse meu ouvido consegue levar, de repente, a paz que aquela pessoa precisa. Então, dentro das nossas possibilidades, cada um pode ajudar o próximo de qualquer tipo de maneira. E com certeza, a espiritualidade vai guiando a gente através desses nossos dons e da nossa vontade para caminhos que a gente possa levar de fato e a efeito esses nossos cumprimentos. É isso que a gente tinha para passar essa noite. Mais uma vez, muito obrigado a todos. E lembrando que nós ainda estamos, né, num momento pandêmico e ainda seguindo as normas da vigilância sanitária, então, por a gente não estar fazendo os passos individuais, é sempre bom lembrar que os passos coletivos, eles transmitem esses mesmos fluidos que o passo individual transmite na primeira de passo. Então, nesse momento, eu gostaria mais uma vez de pedir a todos para que possamos, fechando os nossos olhos, ou ficando com eles abertos, simplesmente da forma que você melhor entender, para se cumprimentar ao alto, para buscar elevar o seu pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre. E com certeza, Pai, desde quando passamos por aquele portão, por aquela porta, esses fluidos magnéticos que ali vêm do alto, que possam derramar sobre cada um de nós, trazendo as energias necessárias, as forças vitais, o carinho, o abraço que ali vem do alto, dando aquela força, aquele empurrãozinho tão necessário no nosso dia a dia para a continuidade da nossa vida, seja afagando as nossas doenças materiais, seja curando as nossas doenças espirituais. Que esses mesmos fluidos possam alcançar os nossos companheiros que não puderam comparecer essa noite, em especial, como já disse, o nosso companheiro Milton Hortolã, e todas as nossas outras pessoas já partiram dessa vida, retornando ao mundo espiritual, os nossos companheiros que estão acamados, os nossos companheiros que estão doentes de hospital, e aqui eu peço permissão para lembrar da minha mãe, nossos parentes, nossos amigos, e todos aqueles que passam por dificuldades, sejam elas materiais, sejam elas espirituais, eles possam ter o seu coração aberto, o seu braço aberto para receber esse mesmo afago que nós recebemos nesta casa de oração. Mestre Jesus, crentes mais uma vez na vossa bondade, no vosso afeto, no vosso carinho e na vossa luz. Nos despeçamos em paz, essa noite sempre, e que assim seja.